Fala, gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Se você não me conhece, que eu acredito que você já me conhece, mas meu nome é Thiago, eu tenho 17 anos e eu tenho um celular e força de vontade para editar vídeo. Então eu tô aqui, mais uma vez, com uma forma de espalhar a palavra de Deus, espalhar o evangelho por esse mundo aí, porque através da internet a gente pode alcançar bastante pessoas, né? Mas enfim, cara, eu quero falar um pouquinho hoje sobre caos. Mas eu vou fazer um clickbait de leves aí na legenda, porque eu não quero falar somente sobre aquele caos. Meu Deus, tá tudo caindo ao meu redor, o mundo lá fora tá desmoronando, tá acabando o planeta. E não, eu não quero falar somente sobre esse caos. Na verdade, não é tanto sobre esse caos. Eu quero falar, no geral, sobre situações ruins que a gente passa, sobre... Enfim, eu quero falar sobre coisas ruins que a gente passa e a gente não gosta que essas situações ocorram. E, meu, como é normal que isso aconteça, né? Tipo, faz parte da vida a gente passar por situações que a gente não gosta. A gente passar por momentos de sofrimento, momentos de angústia, momentos de tristeza, mas também momentos em que a gente não gosta de algumas coisas e talvez para os outros sejam motivos bestas, mas para nós são situações em que a gente não gosta de passar, né? E cara, eu queria compartilhar já de início um dos motivos talvez mais bestas que vocês podem imaginar sobre situações ruins, mas que eu descobri que é um negócio que eu odeio, cara. Se tem uma coisa que eu não gosto mesmo, assim, eu tenho um nível de ódio por essa coisa, é pegar virose. Eu sei que nenhum alienado da cabeça gosta de pegar virose, ninguém gosta de ficar doente, primeiramente. Mas a virose, cara, é algo que eu tenho problema desde pequeno. Eu não tenho com frequência, mas quando eu tenho, é uma situação complicada. E cara, olha o cenário da última vez que me ocorreu. Ia ter interséries na escola. Pra você que não sabe o que é interséries, você pode chamar de interclasse, né? Que talvez seja um pouco mais comum. Ia ter interclasse na escola, meu. Ia ter interséries. A gente ia jogar, tava combinando com a gurizada, vamos jogar amanhã e tal, vamos ganhar isso aí. Beleza, um dia antes das interséries, cheguei em casa, tomei aquele cafezão. E depois disso foi tudo pra cima, literalmente. Resumindo, eu não fui pras interséries e eu não fui pra aula uns 2 dias. E foi um período muito ruim, cara. Porque, pelo amor de Deus, quem que gosta de virose? Tá vomitando toda hora, indo pro banheiro e... Vocês sabem como é que é uma virose. Só que, cara, essa foi uma das vezes, assim, que eu mais me senti mal pra caramba, assim. E não somente no sentido da minha saúde, mas eu comecei a me sentir pesado espiritualmente, assim. Sei lá, cara, eu achei menos pior, cara, quando eu trinquei meu pé com uma pedra e fiquei mais de um mês sem jogar bola do que ter 2 dias de virose. Foi nesse período, nesses 2, 3 dias, assim, que, cara, eu comecei a ficar mal comigo mesmo, pensando assim, cara, eu não gosto disso, por que que Deus tem que permitir essas coisas? Por que que Deus tem que permitir essas situações tão ruins na nossa vida? E comecei a pensar sobre diversas outras coisas também, sobre momentos em que a gente passa, sobre situações ruins, sobre... Cara, as dificuldades que a gente passa na vida, assim. Esse foi um período pequeno de algo ruim, de um sofrimento, vamos dizer assim. Mas existem momentos também mais duradouros na nossa vida de sofrimento. Eu posso definir claramente como o pior momento da minha vida até então a morte da minha avó. Cara, porque foi um período muito complicado, assim. Não somente pela morte em si da minha avó, pela minha família, cara. Enfim, foi um período conturbado e que acabou gerando também um certo medo no meu coração de, por exemplo, eu não quero perder outras pessoas na minha vida. Quem que quer perder também? Só que eu sei que isso vai acabar acontecendo alguma hora ou outra. Os sofrimentos que a gente passou, beleza, ok, passou, agora tá tudo bem. Mas a gente vai passar por coisas ruins de novo, e de novo, e de novo. A vida é feita de momentos bons e de momentos ruins. São coisas em que a gente passa e beleza, passou, mas a gente não gosta de passar. E se tratando do caos, eu tô usando eu bastante como exemplo porque eu não consigo te ouvir agora. Eu tô terminando o ensino médio esse ano. E se você já terminou o ensino médio, sabe como é que é isso aí, como é que foi pra você também. E se você tá passando por essa mesma situação, parabéns, a gente é uns alienados da cabeça. Porque a maior guerra que pode haver é com a gente mesmo, é na nossa própria cabeça. Tipo, a cabeça fica uma loucura, pensando no futuro, pensando em diversas coisas que podem acontecer na nossa vida e que decisões tomar, enfim. Constantemente a gente vive em caos, a gente vive passando por situações ruins, a gente vive passando por situações desconfortáveis.
e que se a gente não tá passando agora, a gente vai passar. E essa é uma realidade. Eu não tô fazendo esse vídeo pra você se desanimar ou pensar, poxa, eu fui ver o vídeo do cara lá e me senti mais mal do que bem. Mas eu quero fazer uma rápida reflexão aqui com vocês e eu quero abrir minha Bíblia em Marcos capítulo 4, no versículo 35 em diante, que diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Cara, essa é uma das histórias que mais acalma o meu coração nesse contexto de ensino médio e tal, e tem me ensinado sobre as dificuldades da nossa vida. Eu não sei que situação você está passando hoje, se você está vivendo um momento ruim, um momento bom, ou se está vivendo o melhor momento da sua vida, mas se você não está passando por uma situação ruim hoje, eu tenho para te dizer que você vai passar, porque faz parte da nossa vida. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Essa passagem, essa história nos mostra um completo caos, um local de completa insegurança. Eles estavam no meio do mar e veio uma tempestade. Nesse momento agora tá tendo uma tempestade aqui em casa, mas eu tô dentro de casa, eu tô seguro, eu tô de boa. Mas imagina uma tempestade dessas no meio do mar. E Jesus tava dormindo ali, cara. E os discípulos vendo toda aquela situação, o barco se enchendo de água, eles foram lá desesperados: Ô Jesus, tá de sacanagem, tu tá dormindo aí, cara, a gente vai morrer. E aí a gente começa a ver as situações do caos acontecendo ao nosso redor. Quantas vezes, cara, a gente passa por situações e a gente vê um certo silêncio de Deus nessas horas. E a gente pensa que Jesus está dormindo como ele estava nessa passagem. E a gente tem que ir lá e correndo acordar Jesus para que ele nos salve dessa situação. Mas sabe que Deus, ele tem um propósito com tudo isso. O Senhor, ele tem um propósito muito maior do que nos livrar da situação. Ele quer nos livrar na situação e não dela. O desejo de Deus é nos aperfeiçoar a sua imagem e semelhança. O desejo de Deus é que a gente se torne totalmente dependente dele. É que a gente perceba o quanto a gente precisa dele, cara. O quanto nas situações que a gente passa, a gente entender que sem ele nós não somos nada. Sem ele nada a gente pode fazer. É no sofrimento que nós vemos o quão dependente de Deus nós somos. Desde situações simples como uma virose até uma situação muito mais complexa, como a morte de um familiar. No meio do nosso caos, no meio das batalhas da nossa mente, no meio de tanta coisa que acontece ao nosso redor, nesse mundo caído, Jesus está no nosso barco. A gente não precisa ficar desesperado. Quando o desespero bater, cara, a gente sabe que Jesus vai estar ali. Não sei se ele vai estar dormindo ou se ele vai estar apenas esperando que a gente vá ali chamar ele. E, cara, partindo desse contexto, a minha oração é que se Deus quer permitir que a gente sofra, que a gente possa sofrer. Mas que a gente possa sofrer com o propósito de entender que a gente é dependente dele. Entender que a gente precisa dele. Entender que é nesse processo que ele está formando o caráter em nós. O caráter do próprio Deus em nossas vidas. E se a gente parar para pensar de forma lógica, o homem que mais sofreu em toda a história da humanidade, o homem que mais carregou a dor de toda a humanidade, é o homem que vai receber a maior glória de todos os tempos. A ele seja a glória para todo o sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse cara é Jesus Cristo. O homem que ensinou os discípulos que no sofrimento eles encontram a Deus. O homem que ensina para nós que no meio dos nossos sofrimentos ele está conosco. E em Tiago, no capítulo 1, vai falar o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu
aos que o amam. A recompensa de Cristo pelos seus sofrimentos vai ser uma igreja completamente transformada à sua imagem e semelhança. Uma igreja completamente santificada diante dos seus pés. E foi porque ele sofreu pra caramba, que ele vai receber a recompensa, a maior recompensa de todos. Eu não tô querendo colocar aqui o sofrimento como algo em que a gente deve usar para conseguir alguma coisa. A gente querer sofrer para poder receber alguma bênção do Senhor. Mas que a gente possa entender que quando a gente estiver sofrendo, quando a gente passar por dificuldade, quando a gente estiver no meio do caos, a gente possa entrar na polpa do nosso barco e a gente possa ir lá clamar por Jesus. A gente possa ir lá chamar Ele em todas essas situações. Todo o caos, em todo o sofrimento, que a gente possa encontrar Cristo e a gente possa se relacionar com Ele. A gente possa ser cada vez mais transformado à sua imagem e semelhança, para que a gente um dia tenha a coroa da vida. Suportem os sofrimentos com paciência, assim como diz o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, que Deus os capacite a viver em meio ao sofrimento. E lembre-se, quando o barco estiver afundando, vocês sabem que Jesus vai estar lá. Não sei se dormindo, não sei se acordado, mas ele vai estar lá para salvar a gente.